paz do Senhor, meus amados irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão aí neste momento participando dessa lição número 2 da editora Betel Dominical, onde o tema central é a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Quem vos fala aqui é o vosso amigo, irmão em Cristo, professor Ronald. Estamos aqui para servir. Eu sou professor do Instituto Bíblico Teológico Metanoem, e onde nós ministramos aulas de bacharel em teologia e médio em teologia. Em breve estaremos colocando os cursos à distância e contamos com você. Hoje, nosso tema é a família e princípios e valores, a lição número 2. Nosso texto áudio se encontra em Salmo 127:1, onde diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ok? A verdade aplicada diz: o primeiro ato divino após criar a família foi abençoá-la. Além disso, ele também estabeleceu princípios e valores para protegê-la e fortalecê-la. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, ensinar acerca dos fundamentos que edificam a família. Segundo, apresentar os princípios divinos para o matrimônio. E terceiro, mostrar os valores que devem ser agregados ao matrimônio. Nosso texto de referência está em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 31. Por favor, você lê aí em casa, tá? Com tranquilidade. Eu vou já na introdução. A introdução diz assim: em um tempo de pluralidade e desconstrução, é fundamental permanecer nos princípios e valores expostos na palavra. Nós vamos ver que princípios, tá, são justamente o que eu coloquei aqui a figura. Um princípio é um norte, algo que nos guia no dia a dia. E o valor, ou valores, são constituídos daquilo que nós, de fato, valorizamos no dia a dia, e isso que valorizamos acabamos amando. É o que Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Daqui a pouco nós vamos aprofundar mais. Bom, vamos ver na parte número 1, casa alicerçada na rocha. 1.1, uma casa se edifica na rocha. 1.2, uma casa edificada na areia. E depois uma casa edificada pelo Senhor. Uma casa alicerçada na rocha. Veja, toda a construção começa no alicerce e termina com o acabamento. Isso é uma lógica, né? Um matrimônio deve passar pelo mesmo processo a partir da palavra de Deus. Então é algo bem simples, bem prático, bem lógico. É que Jesus nos coloca, tá? Não dá para começar uma casa com o acabamento, tá? Não dá simplesmente fazer, né, a partir do teto para baixo. Não. Existe um processo natural, e se não se respeita o processo natural, nunca dá certo. Ok? Então, vamos ver aqui no 1.1, uma casa se edifica na rocha. Jesus, ele cita, né, a parábola de 2 alicerces, né? Ele disse que aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam são semelhantes àqueles que edificam uma casa sobre a rocha. E aqueles que ouvem e não praticam são semelhantes àqueles que edificaram uma casa sobre a areia. Então, essa parábola dos 2 alicerces enfatiza 2 atitudes. Uma é a prudência e a outra é a insensatez. A prudência tem a ver aqui sobre colocar em prática e viver de acordo com a sua palavra. Veja, se você vê esse contexto dessa parábola que Jesus nos contou, Mateus 7:25, você vai ver que Jesus está concluindo aquilo que é chamado de Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte tem palavras muito lindas, princípios fantásticos, mas Jesus termina esse sermão, né, bonito, né, dizendo que
de nada adiantará esse sermão bonito se as pessoas não praticarem, não colocarem em prática aquilo que ele lhes ensinou. Então Jesus disse: a pessoa prudente, a pessoa sábia, a pessoa que conquista de fato as coisas, não são aqueles que somente absorvem conhecimento, mas aqueles que usam esse conhecimento, colocam na prática diária esse conhecimento. Estas pessoas são chamadas de prudentes por Jesus. São pessoas que têm o sucesso lhes esperando. Agora, uma casa edificada na areia representa justamente o oposto, aqueles que não praticam seus ensinamentos. São pessoas que estão lá, ouviram aquele sermão, ficaram impactados com o sermão, estão emocionalmente motivados com o sermão, só que essa motivação não chega, eles não levam esta motivação à altura da prática. Entendeu? Aí está a diferença. Os que praticam, os que agem, estes fazem diferença na vida. Então, aqueles que não praticam aquilo que Jesus lhes disse, consequentemente praticam o quê? O que seus desejos lhes ordena, os pensamentos e a vontade da natureza pecaminosa. Então, não há como ser diferentes. Ou é praticante ou não é praticante. A que pratica conquista de fato o que quer, e o que simplesmente acolhe conhecimento, mas não pratica, continua praticando aquilo que antigamente vinha praticando, aquilo que é o velho, não muda seus comportamentos conforme o novo conhecimento que obteve. Então essa pessoa não vai conquistar nada. É isso que Jesus está dizendo. Então, você está ouvindo essa lição? De nada vai adiantar se você não praticar. É isso que Jesus fala com uma casa edificada na areia. Uma casa edificada pelo Senhor. Quando falamos uma casa edificada pelo Senhor, estamos dizendo edificada segundo as orientações do Senhor. Veja, a reconstrução é muito mais difícil que uma construção. Não sei se você já viu, quando as pessoas pegam uma casa velha, para reformar ela, reconstruir ela, dá muito trabalho. Dá mais trabalho do que pegar um terreno limpo, começar do alicerce. E Jesus, sabendo e querendo que nós não tenhamos desabores lá na frente, não tenhamos que estar reconstruindo, Jesus nos instrui. Jesus disse: faça o planejamento, faça os cálculos. Então você quer ter uma família, pensa, planeja, faz seus cálculos. Então qualquer relacionamento bem sucedido tem por base um planejamento bem sucedido. Tem que fazer os cálculos. Robert Schuller, ele disse: se você falha em planejar, está planejando falhar. Então você vai se perguntar, principalmente se você é solteiro, você quer arrumar um casamento, as perguntas são bem simples. Qual o teu propósito de existência? Conforme esse propósito é que você vai formatar o teu ideal de casamento. O que você espera dentro do relacionamento? Com certeza você espera que esse relacionamento some ao teu propósito. Diante disto, que tipo de pessoa você quer? E pensa nos detalhes, por favor. Pensa para você não se deixar levar pela emoção. Você decide, você decide com quem você quer se relacionar. Agora, você pode colocar predicados bem elevados àquela pessoa que você
quer, que você sonha, tá? Só que você vai ter que concordar comigo, tá? Com a última pergunta: o que você está fazendo para conquistar isso? Tá? Então, não simplesmente você vai querer, você tem que estar disposto a fazer algo para conquistar isso. Como o nosso pastor, o Cash Luna, né? Ele disse, tá? Não adianta você querer por exemplo, uma esposa, né, que fale 2 idiomas, que tenha umas pós-graduações, mas se você não terminou nem o 2º grau, né? Então é incongruente, tá? Não vai dar certo, tá? Então, o que você quer e o que você está fazendo para conquistar isso, ok? Bom, princípios divinos para o matrimônio: o princípio do novo relacionamento, o princípio da unidade, o princípio da permanência. Princípios, o que são? São regras que orientam de um ser humano, a ação de um ser humano em todas as áreas da vida. Justamente, princípios são igual ao norte, numa bússola. Orientam a ação do ser humano em todas as áreas da vida. Nós temos um princípio do novo relacionamento. Então, se você quer casar, tá? Ou se você já está casado, você deve agregar estes princípios ao teu relacionamento. Adão revela o mais importante princípio quando ele disse assim: deixará. A ênfase recai em que se deixe a família primária, isto é, o pai e mãe, para dar início ao novo lar. Então, quando a pessoa casa, tá? Ela para de pertencer àquela família de pai e mãe e agora ele tem uma nova família que é constituída por ele e o cônjuge, tá? Por ele e a esposa, ou por ela e o esposo, ok? A outra família, né, deve ser deixada. É isso que está dizendo Jesus. Não é desprezar, mas entender, tá? Que tem que se desligar daquela família para poder iniciar uma nova família. O propósito é desligar o casal da influência, tá? E das interferências. Então a pessoa não pode simplesmente casar, tá? E continuar achando, né, que mamãe e papai são a família primária, tá? É onde quem tem que estar sempre lá influenciados, sempre pedindo interferências disso. Não. A casal, a família agora deve assumir suas responsabilidades sem ter influência ou interferência de terceiros. Se não fizer assim, sempre vai ter problemas, ok? Nós temos o princípio da unidade. Unir, isto é, juntar 2 elementos. Eu disse assim: unir-se-á a sua mulher, apegar-se-á, né? Ou seja, será colado a algo, isso é apegar-se. Veja, é mais ou menos assim, tá? Então você pega 2 copos d'água, vamos colocar que fosse o João e a Maria, tá? E no casamento se juntam, tá? Os 2, né, o João e a Maria, se juntam e se tornam um copo d'água. Agora, você vai concordar comigo, tá? Se eu pego esse copo d'água e torno a colocar de volta, tá? A dividir, tá? Vai ser impossível, tá? Que eu consiga tirar a água que era no João e a água que era da Maria separados. Não é possível, tá? São águas que se misturaram e isso, tá? É até a eternidade. É impossível separar. Portanto, não se trata de uma união superficial ou que possa ser desfeito sem prejuízo. Você entendeu? Tá? Juntou as 2 águas. Se você pegar 2 copos de água e juntar, tá? Eu duvido qualquer químico que consiga separar as águas, tá? Que foi misturado. É impossível, tá? É isso que Jesus disse, isso que a palavra de Deus disse, tá? Juntou, casou, já era, né? Nunca mais será a pessoa a mesma, ok? Bom, os princípios da permanência. O Senhor Deus criou o casamento para ser uma união permanente. As alianças, né? É isso que significa, né?
A aliança não tem início, não tem fim, tá? Justamente porque o casamento tem como, tá, ideal ser permanente. Pontos determinantes para a permanência desse casamento. O primeiro ponto que é colocado é a mentalidade das pessoas, tá? O que as pessoas pensam, isso influencia nas atitudes, tá? Então deve ter alinhamento de mentalidades, de pensamentos, de propósitos, de objetivos, para que você tenha também alinhamento de atitudes, tá? Não dá para vocês ter uma atitude única se tiverem pensamentos divergentes, tá? Então, primeira questão é pensar em que mentalidade, né? O que vocês pensam ter como objetivos de vida em família. E as outras questões são aceitar as diferenças e discordâncias, tá? Aceitar as diferenças e discordâncias, isso é graça. Graça, né? Você já deve ter ouvido que graça é favor imerecido, né? Nós somos salvos pela graça, porque Deus nos aceita com nossas diferenças e discordâncias que temos. Nós temos nossas fraquezas, né? Nossos limites, então, mas Deus nos aceita a si mesmo, tá? Isso é graça. Então a graça deve ser praticada entre os cônjuges, porque não existem pessoas perfeitas. E para somar, enxergar suas potencialidades. Se você foca nos pontos fortes do teu cônjuge, com certeza teu casamento vai sempre estar melhorando, tá? Então esse é um ponto muito importante, você ficar enxergando, procurando pontos positivos para você elogiar o teu cônjuge. Agregando valores ao matrimônio: o temor a Deus, o amor e respeito mútuo e o exercício do perdão. Então, como nós já falamos sobre valores, tá? Um matrimônio sem valores definidos é um matrimônio fraco e propenso a deteriorar-se. Então, que valores vocês têm, tá? Marido e mulher, vocês devem colocar valores únicos. Vocês devem entrar em acordo o que é que vocês vão valorizar dentro do casamento. Quando vocês têm valores em acordo, tá? Aí vocês vão ter uma só direção para andar. Bom, o temor a Deus é um valor muito importante a ser colocado dentro do casamento. Temor é respeito ou honra reverente, sentimento de responsabilidade perante Deus. Então, bem-aventurado é o varão, né, que teme ao Senhor, tá? Ou seja, quando a família, tá? Quando entre os cônjuges existe a responsabilidade diante de Deus, tá? Quando eles têm esse sentimento de que, antes de tudo, a minha responsabilidade é diante de Deus, antes diante de qualquer outra pessoa, tá? Aí é um princípio excelente. Plena consciência de quem é Deus e de quem somos nós também, tá? Nos traz isso dentro do temor, tá? Se eu sei quem é Deus e eu sei quem sou eu vou reverenciar Ele, porque eu sei que eu sou o quê? Um discípulo, tá? E Ele é o Senhor, e Ele que manda, ok? 3.2, o amor e o respeito mútuo. Romanos 13:10 diz: o amor não faz mal ao próximo, tá? Não faz mal ao próximo dentro do nosso contexto, se referindo ao cônjuge. O amor, como valor, é a inspiração total de cada ato para o bem da pessoa amada. Veja, então, o que motiva as atitudes para com o cônjuge, está dizendo, deve ser o amor, tá? A inspiração, a motivação para fazer algo, tá, para a pessoa amada deve ser o amor. E esse amor, tá, não pode ser aquele amor emotivo meramente,
tá? Não é aquela paixão emotiva, nada mais que isso. Não, é um amor que deve ser cultivado e protegido. Cultivado quer dizer alimentado continuamente. Você alimenta mediante a palavra e também você alimenta o amor do teu cônjuge mediante, o ponto anterior que colocamos, procurando os pontos positivos e elogiando por esses pontos positivos. O exercício do perdão. O casal se sairá muito bem aprendendo a perdoar. Veja que eu coloquei aqui aprendendo, tá? Então, o perdão, assim como qualquer fruto do Espírito Santo, tá? É um exercício, tá? Ninguém cresce, tá, nos frutos se não houver o exercício. Os frutos do Espírito Santo dependem de nós exercitá-los, praticá-los, tá? Nós aprendemos a perdoar, tá? Isso não, mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que você deve exercitar. Vai perdoando pequenas coisas e daqui a pouco você está perdoando grandes coisas. É um exercício, ok? Todos os problemas podem ser superados com a ajuda de Deus e a disposição para perdoar. Então você tem que estar disposto. Veja, o perdão é muito interessante. Nós vamos ver aqui que o perdão é uma questão antes de obediência. Primeiro ponto é isso, tá? Mesmo que você não queira perdoar, tá? Sabe aquela criança birrenta, tá? Aquela criança que ela não quer almoçar, né? Ela só quer a sobremesa, né? A criança birrenta, às vezes, ela não quer obedecer, mas quando o pai manda, mesmo que chorando, obedece. É uma questão de obediência. O comer, o seu almoço vai lhe fazer bem, e obedece mesmo não querendo, tá? Então, a princípio, é assim também o perdão. Mesmo que você não queira, você perdoe. Tá? Porque você vai ver que esse perdão vai te alimentar as tuas emoções, vai alimentar tua musculatura emocional. Então, igual a criança come a princípio, né, debaixo de uma ordem dos pais, mas quando cresce já come por prazer, porque ele descobre, né, que faz bem comer. Então, primeiro ponto, perdoe mesmo não querendo, tá? Só por obediência ao pai. Segunda questão, uma forma de ver o ofensor como instrumento de Deus em sua vida, tá? O perdão é uma forma de ver o ofensor como instrumento de Deus em sua vida. Veja, quando nós amadurecemos, quando crescemos, né, nós não somos mais aquela criança birrenta. O que entendemos? Nós entendemos, tá, que os nossos pais, tá, nos obrigaram a comer aquela comida que nós não gostava, porque eles foram instrumentos de Deus para a nossa boa alimentação, para o nosso crescimento. Então você vai entender também que as pessoas, mesmo que te ofenderam, tá, elas foram instrumentos de Deus para que você cresça na musculatura emocional. Então não tem por que ficar ofendido quando os outros te ofendem, tá? Porque você sabe que você está praticando o exercício emocional e isso é para você crescer, ok? Então, outra questão é uma decisão de não desenterrar mais as ofensas. Se você amadurece, se você entende que os outros são instrumentos de Deus, você decide então que aquela ofensa nada mais foi uma ajuda para você crescer. E aí o que acontece? Some, acabou, não tem o que mais perdoar, porque você entendeu, então você decidiu, tá, que aquilo foi um momento para você crescer espiritualmente, emocionalmente, amadurecer. E se não tivesse acontecido o que aconteceu, você não seria a pessoa que você é. Então, dá graças a Deus por tudo que aconteceu e toca o barco para frente. Amém? Concluindo, a família foi idealizada para proporcionar a ela amor
incondicional. Suprir as necessidades físicas e emocionais, suavizar a solidão e fornecer refúgio certo e seguro contra os turbulentos ataques do mundo. Então a família foi idealizada para proporcionar. Então o objetivo é que as pessoas se encontrem nesse lar amor. Isso é incondicional, tá? Porque Deus, nosso Pai, Ele nos ama incondicionalmente. E também suprir as necessidades, tá? Todo pai de família, toda mãe, né? Ela deve suprir as necessidades, seja física, seja emocional, tá? E fazer que seja um local, né, agradável, não de solidão, mas um lugar de refúgio, ok? É um refúgio certo, seguro contra os turbulentos ataques do mundo. Amém? Deus abençoe, meus amados. Nós chegamos ao final, nos ensinamos acerca dos fundamentos que edificam a família, apresentamos os princípios divinos para o matrimônio e mostramos os valores que devem ser agregados ao matrimônio. Deus vos abençoe. Inscreva-se em nosso canal, tá? Compartilhe, abençoe pessoas, ok? Compartilhando. E você que dá aulas também na tua escola bíblica dominical, você pode usar esses slides baixando, tá? Tem um link embaixo do vídeo, você só clicar que vai baixar, isso é gratuito para você. Muito obrigado, até mais, boa escola bíblica dominical.